Oi, pessoal de casa, hoje a gente vai ver orações. E aí, olha o que a gente estava estudando. Vê se faz sentido. A gente estudou um dia o sujeito, depois a transitividade, o complemento e o adjunto adverbial. Lembra disso? Aí eu falei para vocês que na outra aula a gente ia estudar isso. Porque a gente ia ligar um sujeito, um verbo, um complemento e um adjunto adverbial. E aí o nome da matéria se chamava orações por isso, ó. Porque a gente tinha dois verbos, então ela era orações. E o foco da aula era não mais quem era o sujeito, qual era o complemento. O foco da aula era isso aqui. Isso aqui que a gente pode dar vários nomes. A gente pode chamar de nexo, de articulador, porque ele articula uma frase na outra, ele dá nexo para uma frase na outra. E a gente pode especificar um pouco mais. A gente pode dizer que aqui vai uma conjunção ou até mesmo um pronome relativo. E aí, quando eu falei de conjunção, eu falei que essas conjunções podiam ser de duas formas. As coordenadas e as subordinadas. E a gente começou as coordenadas na outra aula e vimos 3. Faz sentido isso? Resgatamos essa ideia? Legal. Aí eu falei assim, ó. Coordenadas são 5 grupos. Subordinadas serão 10. Então, a gente já viu 3. Eu comentei com vocês que às vezes cai na prova o nome independente para fazer alusão às coordenadas. Coordenadas se coordenam, elas são independentes, cada uma faz a sua. Então a gente viu que existem as aditivas, que dão a ideia de soma, e a gente tinha o e, o nem, o não só, mas também, não só, mas ainda. E aí a gente viu que a ideia era ligar as orações, né? Então era assim, ó. Nós discutimos o quê? Várias propostas e nós analisamos possíveis soluções. O foco era isso. Então, quando eu falei para vocês, sujeito, verbo, complemento, adjunto, seria o ideal, né? Nem sempre eu vou ter isso. Mas o foco não é mais quem é o sujeito, quem é não sei o quê. É esse cara que eu ponho aqui, ó, que é o e. Então, quando eu utilizei esse e, eu somei as ações de discutir e de analisar. Eu somo as informações. Faz sentido? Quando eu uso o nem, a gente tem uma sacadinha diferente, ó, que é não revisam matéria, nem fazem exercícios de fixação. A prova pode me perguntar 2 coisas em cima desse nem. Eles podem me perguntar assim, ó, tem uma ideia de soma? Tem uma ideia de soma. E tem uma ideia de negação? Tem uma ideia de negação também. Não é só aditiva. Ele também pode negar. Ele também pode dizer e não fazem os exercícios, que também seria uma ideia de negação. Bem? Depois a gente viu as adversativas. Tem um coração aí nas adversativas? Tem. Marca texto, coração. Falei, essa é top. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante. E a gente viu a ideia e a gente puxou uma seta aqui assim, ó, e anotou um negócio aí. O que está escrito? Pode ser deslocado. Perfeito, podem ser deslocadas. Elas iriam sair daqui e elas iam ser deslocadas para o verbo da frente. Elas iam pular para cá, ó. E aí eu ia ter toda uma sacadinha. Eu ia avisar o leitor, eu ia botar um ponto e vírgula, eu ia botar a conjunção entre vírgulas. E eu falei, podem ser deslocadas, mas nem todas. Tinha uma exceção. O mas não saía do lugar. Legal. Aí a gente analisou um teatro mágico e a gente foi para as alternativas. Aí eu falei, a alternativa é mais difícil. Só cuida o seja. Seja é a queridinha, estabelece esse paralelismo de conjunções. E aí a nossa aula terminou aqui. Foi isso? Então agora vai começar a parte nova da aula. Até então era a revisão. Pessoal de casa, se concentra no bagulho. Conclusivas.
Conclusivas, a gente vai puxar uma seta e vai anotar aí um negócio. Eu vou ditar essa coisa, tá? Eu acho legal quando o professor dita. Posso ditar? Então foi. Podem ser deslocadas. Podem ser deslocadas. Ô, Zambelli, é igual às adversativas. Igual às adversativas. Podem sair do lugar e andar para frente. E andar para lá, ó. Essa é a lógica. Então, quem são as conclusivas? São aquelas da redação, que um dia, lá no último parágrafo, a gente encerrou. A gente finalizava o tema da redação. A gente concluía o tema da redação. Então são elas. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, assim, de modo que... E esse cara, lembra que todas têm uma exceção? Todas têm uma exceção. No e, o mas, o ou, e aqui a exceção é o pois. Esse pois, ele é sempre aqui, ó. Aqui. Ele é sempre para frente. O pois conclusivo está sempre deslocado. Está sempre depois do verbo dele. Não é esse verbo, é esse verbo. Então, diz a frase: apaixonou-se. Deve, pois, sofrer em breve. O que ele está dizendo de uma forma bem pessimista? Apaixonou-se. Deve, portanto, sofrer em breve. Ele desloca a conjunção para frente do verbo e ele avisa o leitor, turma. Olha aqui, ele diz, ó, ponto e vírgula. Vírgula, vírgula. Esse deslocamento assume o papel de conclusiva. Como é que isso cai? Isso cai assim às vezes, ó. Os caras vão pedir para reescrever. E aí eles vão pegar esse pois, olha para cá um pouquinho. Eles vão pegar esse pois e vão enfiar esse pois aqui, ó. E vão dizer, apaixonou-se, pois deve sofrer em breve. Poderíamos deslocar o pois ou reescrever sem prejuízo para o sentido e para a correção? Não. Porque ele só é conclusivo quando ele está deslocado. Quando tu enfiar ele para o lugar de novo, ele não é mais conclusivo. Aí ele vai ser a próxima que a gente vai ver que ele vai ser explicativo. Já se arrependeram de ter vindo na aula, né? Não. Ainda não? Tá. Mas no enunciado da questão tem como... Reescrita. Reescreve aí, vamos ver o que acontece. Sabe? Poderíamos reescrever a frase como? Aí eles te reescrevem. E aí eles põem o pois no lugar. Tem outra de pois também. Conclusivas? Isso. Vamos reescrever de uma forma certa, então. Mantendo a lógica. Apaixonou-se. Portanto, deve sofrer em breve. Mesma coisa. O rolo é eu pegar o pois e jogar ele para frente do verbo dele. Porque se ele vier para frente do verbo dele, ele não é conclusivo. Para ele ser conclusivo, ele tem que ser depois do verbo dele, né? Que é esse, não esse. Por isso que dá essa treta. Se tu botar o pois no lugar, não é conclusivo. Se tu deslocar, é conclusivo. Essa é a sacadinha. Ó. Olha que legal. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, portanto, logo, então, cante, dance, ria, estude para concurso, faça os temas, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Sei que é uma frase meio pesada para esse momento. Dá vontade de dizer assim, então vamos viver, Zambelli, vamos embora, né? Ou, vamos para a aula do Ravasolo que tem pizza, que ele é legal. Não é superficial, é uma aula profunda, uma aula divertida. Mas, não, deixa, gente, deixa. Só enxugar as lágrimas, deixa, olha. Tá, ô Zambelli, mas o cara botou, o Chaplin, quando escreveu essa frase, ele botou um ponto final e depois ele deu a conjunção. Pode? Pode, tá? A gente está acostumado a ver a vírgula, mas pode ser um ponto final, não dá nada. Se tivesse uma vírgula, tá errado. Oi? Se tivesse uma vírgula,
Poderia ser uma vírgula também, que é o que a gente está acostumado. Claro, letra minúscula depois. Perfeito. Olha essa. Vou tentar pegar um pouco do que tu trouxe da tua dúvida. A inflação é o maior inimigo da nação. Portanto, logo, por isso, é meta prioritária do governo eliminá-la. Aí a prova me pede assim: poderíamos reescrever, sem prejuízo para o sentido e para a correção, a frase da seguinte maneira. Tudo igual. Ponto e vírgula. É meta. É meta. Vírgula. Portanto, não, molão, deixa eu escrever, peraí. É meta prioritária do governo, vírgula, portanto, vírgula, eliminado. O que eu fiz aqui? Desloquei a conjunção que estava aqui, que é o lugar dela, desloquei a conjunção. Mantém o sentido e a correção? Sim, porque elas podem ser deslocadas. O que eu fiz para avisar o meu leitor? Eu botei avisei ele aqui, ó, te liga, e fui lendo, e aí o que estava deslocado, eu botei entre vírgulas. Então essas frases dizem a mesma coisa, porque as conclusivas podem ser deslocadas. E deixar uma vírgula ali está errado, né? Aqui, É. eu posso botar uma vírgula também. Pode. O ideal Não. é o ponto e vírgula, mas uma vírgula é possível também. E 2 pontos não. Não, 2 pontos não, porque os 2 pontos vão introduzir uma explicação. E ele não é uma explicação, ele é uma oração. É uma outra estrutura de frase. E se ficasse assim, a inflação é o maior inimigo da nação, ponto e vírgula é, vírgula pois, vírgula... Perfeito, vamos pegar essa. Aí a prova me pergunta assim: posso trocar esse portanto por um pois sem prejuízo para o sentido e para a correção? Eu acho Tá, então vamos de novo, vou fazer a mesma pergunta. Eu posso trocar o portanto por pois? Eu não vou estar lá no dia da prova. Posso ou não? Na teoria pode. Pode, porque ele está depois do verbo. Agora olha, e eu posso trocar esse portanto por pois? Aqui não, porque aqui ele está no lugar, turma. Aqui ele está antes do verbo, então ele não é igual a pois. Aqui, como ele foi deslocado, aqui cabe o pois. O pois só existe deslocado na conclusiva, que é mais ou menos a tua dúvida, né? Tu falou assim, mas dá para botar o é, vírgula, pois? Sim, porque já está depois do verbo. O rolo é eu botar ele antes do é. Aí não dá. Tá igual o quê? O pois nos dois? Mas não é. Só que não. É igual, mas não é. É porque aí é regra, né? Eu entendo que se a gente lê, como a gente não está acostumado a usar o pois aqui, a gente acha que pois sempre é explicação, ele aqui não, porque ele está depois do verbo. É um detalhe de regra, né? É o verbo que define quem ele é. Isso aí. É, porque só a palavra é tudo pois, né? Isso aí. De boas? Oi? Aquele esqueminha que tu colocou ali da ordem são só para as coordenadas e para as Para todas. subordinadas. É, para todas. Todas elas vão se encaixar nesse esquema aqui. Mais ou menos, né? Depois eu vou te mostrar algumas... Mas é que eu não saio mostrando tudo, senão... Mas o pois lá no lugar do portanto, lá antes do verbo, ele está errado ou ele se classifica como outra oração? Boa. O pois antes do verbo, então, ali jogado no lugar do portanto, ele fica errado ou ele muda a classificação? Algumas frases até vão encaixar. Algumas frases até dão, mas ele muda o sentido. Aí ele vai virar explicativo ou causal.
Ele, antes do verbo, ele nunca vai ter o sentido de portanto. Só depois. Então, às vezes, a gente até é legal, né? Se a prova manda assim, não, mas põe um pois aí, vamos ver o que acontece. Às vezes, lendo a frase faz sentido. Mas é outro sentido. Não é o portanto. Não é mais conclusivo. Às vezes dá pra trocar, mas troca o sentido. Isso aí. A gente lendo fica igual. Às vezes tu lê e cabe. Mas é que aí tem uma regra que trava o esquema do pois. Perfeito. Ora, pois. Ora pois. E o ora, pois é... Ora pois? Ora pois é uma expressão portuguesa, eu acho, né? Não, a gente não usa, eu acho. Acho que é marca de fala. Não sei também. Vamos para essa aqui então, ora pois. Explicativas. Bem difícil de cair, tá? As explicativas, ela tem um rolo, que é um rolo que até hoje ninguém conseguiu achar uma solução, que é a confusão que ela faz com uma próxima, chamada causal. As causais, elas vão ter as mesmas conjunções. Então, a única certeza que a gente tem das explicativas, que é pois, porque e que, e essas explicativas explicam ordem ou hipótese. O que é uma hipótese? Hipótese é uma incerteza, não é uma certeza. Lembra que hipo é baixo, né? Então é abaixo da tese. A tese é a certeza. Eu tenho uma hipótese. Não é a certeza, é um pouquinho menos. É muito legal, né? Português é assim, ó. Mas as pessoas não dão bola, não adianta. Isso não vale nada. O que é essa hipótese? Então, ela não é uma certeza, deve ser, provavelmente, talvez seja, é sempre uma dúvida. Então, ele diz assim, ó, saia, explica, pois você está incomodando. Então, esse verbo no imperativo é explicado a partir da conjunção pois. E aí, ó, notem, o pois está antes do verbo. O conclusivo estaria para cá. Ele não é conclusivo, ele está explicando. E aí eu tenho vários indícios para provar isso. Verbo no imperativo, conjunção antes do verbo dele, me garantem uma explicação. Se fosse conclusivo, estaria onde ali o pois? Para cá. Está, pois, incomodando. Saia, você está, pois, incomodando. Entre vírgulas. Isso aí. Aí ele seria, saia, você está, portanto, incomodando. Não faria muito sentido, né? Não encaixa assim, não é uma lógica perfeita assim de troca que vai ser sempre. Tu vai ter que adaptar às vezes a frase. Quando a Anitta diz assim, ó, prepara, pois agora é hora do show das poderosas que descem e rebolam até o chão sem parar. O que ela está dizendo? Prepara é uma ordem. Pois, porque, que, tudo bem, é explicativo. Olha de baixo. Ana devia estar cansada. Vocês entendem que isso é uma hipótese? Eu não tenho certeza se ela estava. Ela devia estar. É uma hipótese. Então, nessa hipótese, nasce uma explicação. Bem difícil de cair as explicativas. Cada vez menos caem as explicativas devido ao rolo com as causais. Quem mais... Se eu tivesse que dizer para vocês qual que mais cai entre explicativo e causa, eu diria 95% é causa. Porque é difícil o limite entre elas. É bem difícil. A explicativa fica bem restrita quando é ordem e hipótese. E as bancas, para evitar recurso, quando elas lançam nas opções, nas alternativas, elas não põem causa na A e explicação na B. Não tem. Aí vai ser ou causa ou explicação. Então, dificilmente a gente vai ter esse dilema assim, no dia da prova. Não é conclusão ou explicação? Não é. As explicativas, que é pois, porque e que, elas vão se repetir nas causais. Aí que eu estou dizendo que as provas estão tomando cuidado de não misturar. Legal, turma? Tô sentindo uma baixa aí. Hoje vocês estão meio jururu, hein? Não? Eu toda vez que eu vejo a segunda vez uma aula dá certo. Deve ter um problema. Como é que é? Só quando eu vejo a segunda vez a mesma aula que dá certo. Ah, não, tu vai ver. Imagina quando tu vê a quinta. Aí tu vai ver. Não, mas não tem problema. Eu falei pra vocês que eu assisti uma aula esses dias e tudo fez sentido? Nossa, me passa fora, mano.
Eu falei pra vocês que eu assisti uma aula de um professor meu. Eu tive aula com um cara, ele é meu supervisor de estágio, né? E aí ele falou, quem quiser assistir a minha aula pode ir lá assistir. Mas é aquela aula do tal disciplina lá, né? E eu já tinha visto a aula do cara, aí eu... tá, né, meu? Tinha um horário vago, eu vou lá assistir a porra da aula do cara. Vocês não têm noção. Ou melhor, vocês têm noção. É muito legal rever uma aula. Porque aí daqui a pouco as coisas assim, óbvio. Porque tu já tá ligado no bagulho lá da frente. Aí o começo aqui, às vezes, dá uns links. Claro que às vezes dá um assim, Jesus, nunca vi. Né? Mas também faz parte, né? É legal. Não se sintam culpados. É bom a gente assistir de novo. Não, é legal, eu curti. E as subordinadas, então. Agora a gente vai falar das que mais caem em prova. Essa daqui, Ô, Zambelli, eu não entendi bem as coordenadas, mas eu dominei as subordinadas. Então tá tudo certo. Subordinada é a top das provas. Porque olha só. Deixa eu te mostrar qual é o rolo delas. As orações subordinadas, elas vão ser de 3 tipos. Elas podem ser substantivas, e vocês vão se emocionar no que vai acontecer agora. Elas podem ser adjetivas e elas podem ser adverbiais. Tá escrito ali, tá? Não te estressa. Tá aqui, As orações subordinadas, as subordinativas, ligam dependentes. Subordinado, né? Um manda, subordinado. Principal, subordinado. No sentido incompleto, de uma oração principal. Tá aqui o que manda, A principal é o que manda. Subordinado. Podem ser adverbiais, substantivas e adjetivas. Neste caso, estudaremos as que introduzem as orações subordinadas adverbiais. Mas deixa eu te mostrar antes isso aqui, Olha que legal. Vocês lembram da nossa primeira aula? Morfologia. Eu sei que não foi uma aula importante, vocês não estavam nem aí. O que é, o que faz, o que significa. O que mais que vocês lembram dessa aula? Que tu disse que a segunda ia ser a mais importante. Que a segunda era mais importante. Não adiantou pra nada a primeira. De quê? Estudar a palavra. E aí foi. Substantivo, adjetivo, pronome, artigo. Aí vocês assim, chega, a gente não aguenta mais. Aí eu falei, calma, pessoal. Só mais um quadrinho. Vocês lembram de um quadrinho lá do final daquela aula? Vocês querem ir lá olhar? Eu acho que ia ser legal. Vamos lá olhar, sem cara de nojo. Não faz cara de nojo. Vamos lá, senão eu vou chamar o Dudan para dar aula, hein? Deve ser bem legal. Aqui. Página 12 aí da nossa apostila. Vai dar certo. Acharam a página 12? Acharam em branco. Aqui na frente tá tudo em branco. Eu não sei como é que tá aí pra trás, pessoal, mas aqui não tá legal. Imprimi hoje, na aula 7. São 8 aulas no total, legal. Olha o que tá escrito lá naquele quadrinho. Não acredito que eu fiz. Eu fiz. Me surpreendi. Parabéns, velho. De nada, velho. Valeu. Olha aqui. Que. Aí eu botei pronome relativo ou conjunção integrante. 3 setas. Aí nós puxamos 3 setas. Aí eu falei, a questão se for óbvia, se for dada, ela vai perguntar. Pronome relativo. Acompanha aí, tá escrito aí. Troca por ou por a qual. Conjunção integrante. Troca por isso. Isso é uma seta. Questão intermediária. Não fala o nome do que ele é. Diz o que ele faz. Vai ser assim. Pronome relativo. Retoma ou substitui. Conjunção integrante. Completa. Hoje vocês vão entender o que significa completar. E aí eu falei assim, se for para dar na cara, questão foda, vai perguntar assim, que tipo de oração é essa? E a gente anotou, falei, anota, isso aí é pro futuro. O futuro é agora, pessoal. Pronome relativo. O que está escrito? Olha. E o que está escrito na integrante? Então, como é que isso cai na prova? Cai assim. Essas duas funcionam em uma questão. E essa vai funcionar em outra. Por isso que aqui, nesse primeiro momento, a gente vai estudar essa.
Porque essa a gente já está estudando desde a primeira aula. Desde a primeira aula a gente está falando disso. Porque desde a primeira aula eu estou falando de conjunção integrante e de pronome relativo. Então, olha só que legal. O cara vai vir com toda uma teoria. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, putz grila. E aí tu vai fazer assim, ó, só um pouquinho. Isso aqui é uma conjunção integrante? Então é. Isso aqui é uma oração subordinada, adjetiva, só um pouquinho. É pronome relativo? Então é. Esse é o segredo. Isso é uma questão na prova. Agora a gente vai ver essa questão. Depois a gente volta para essa. Só eu que achei legal. Muito bom. Muito legal. Parabéns. Então tá, mas quem é que são as adverbiais, então? Se a substantiva tem conjunção integrante, se a adjetiva tem pronome relativo, quem são as adverbiais? E aí nasce a treta. Outras conjunções. Quais outras? 9 outras. Não me faça uma pergunta. Eu vou responder antes que alguém faça a pergunta e fique chato. Não faça a pergunta. Não fale. Eu já vou mostrar. Ô, Zambelli! Mas tu falou que eram 10? 9 mais uma. 10. Deve ser legal, né? Ter uma aula assim, o cara tá falando de português, já enfia matemática. Deve ser muito legal, né? Vamos começar? Vocês estão animados para começar? Tem como a gente mudar a aula? Eu queria dar um pouco a aula no colégio da Malhação. Tem que ser parecido com o da Malhação? Os alunos mais afins, mais dispostos, mais querendo. Pode ser? Pode ser? Então vem. Vamos lá. Já começa assim, ó. Já ninguém na Malhação já tá com essas caras de bunda, entendeu? Na Malhação já tá todo mundo aqui, ó. Ai, vai ter aula, vai ter aula. E aí as gurias da frente estão conversando, assim. Ai, amiga, ai, fulano me convidou pra gente ir no cinema, sabe? Os dilemas de vida, assim. Eu não sei se eu aceito. E aí entra o professor. Vocês já viram Malhação, né? Aí entra o professor. O professor sempre muito descolado. O cara já entra aqui, ó. E aí, galera, como é que vocês estão? E aí vocês aqui, ó. E aí, professor, ai, que legal. Pessoal, hoje eu tenho uma super aula, pessoal. Hoje a gente vai dar aula de conjunções subordinadas. E o primeiro grupo são as causais. Pessoal, vocês não vão acreditar. As causais dão ideia de causa, pessoal. E aí vocês vão fazer assim, ó. Ah, que demais. Sim, é demais. Olha só, pessoal. São elas. Por quê, por quanto, posto que, visto que, já que, uma vez que e como. Aí sempre um aluno levanta a mão nessa hora. Sempre. Um vai levantar a mão e vai dizer assim, ó, professor, mas eu achei uma muito estranha. Qual você achou, Maria Joaquina? Ah, eu achei aquela por quanto ali, professor. Ela é muito diferente. Sim, muito bem lembrado. O por quanto, quando cair na prova, a gente vai lembrar de por quanto, que vai ser igual a por quê. E aí a gente não vai esquecer nunca disso. Por quanto igual a por quê. Oh, que demais, professor. É isso aí, gente. Terminou a aula. Boa semana. Cara, é a aula da vida, da aula na Malhação. Olha eu dando aula para vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Ó, pessoal, as causais dão ideia de causa. Ai, sério? Que difícil, Zambelli. Ó, pessoal, são elas, ó, por quê, por quanto, ah, tá, já sabe ler. Sabe, é sempre com um peso, cara. Porra, muito difícil. Por quê, por quanto, posto que... O que é? Fala. Superficial, é isso? Olha. Por quê, por quanto... Por quê, por quanto, posto que, visto que, já que... E assim, turma. São muitas conjunções. Então, o que eu sugiro a vocês? Decorar todas, óbvio, mas se não der, pega uma para ser a tentativa e saiba uma estranha. Todas têm uma estranha. No caso, a nossa estranha é por quanto. Esse por quanto é junto. Não é, por quanto tu me faz... Não. Por quanto, aí é separado, é valor. Por quanto junto é de porquê. Então eu sugiro a vocês a saber assim, ó.
Porquanto, tu tem que saber que ele é por quê. É igual. E usa a de senso comum, já que. Não tem erro. Já que cabe sempre. Vamos entender então. Olha o Shakespeare falando. Choramos ao nascer, porque, visto que, já que, porquanto, chegamos a este imenso cenário de dementes. Uma frase horrível. Mas ele estabelece a relação da causa do choro. Choramos, já que, visto que, porque. Olha essa aqui demais. Essa frase é genial. A frase do Vinícius. Ele diz assim, ó. Que eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Já viram esse poeminha? Nunca viram? Esse poeminha, às vezes, tem nos casamentos, os caras falam isso no casamento, eu digo, meu, não é legal falar isso no casamento. Porque olha o que ele está dizendo. Isso é soneto do amor, não sei o quê. Tem uma parada do amor eterno, do amor, sei lá. É assim, ó. Que eu possa dizer do amor que tive, ele está dizendo isso para a mina, tá? Que eu possa, imagina ele pegando a mãozinha dela assim, ó, dizendo assim, ó, que eu possa dizer do amor que eu tive, que não seja imortal. O que é não ser imortal? Que é mortal, que morra. Que esse amor morra. Por quê? Posto que é chama. Já que é chama. Visto que é chama. Ele está dizendo que esse amor morra. Porque ele é chama. E a chama apaga. Termina. Não aquece. E aí ela se desespera. Oh, meu Deus, a gente vai terminar? E ele diz, calma. Mas, adversativa, que seja infinito enquanto durar. Mas vai durar para sempre? Não. Por quê? Porque é chama. Porque apaga. Eu não queria destruir a vida de ninguém hoje. Tá? Sei que fica chato, tem uns casais na aula ali. Aí ela já olhou pra ele e já fez assim, ó. Ah, é? Não, isso é o Vinícius falando, tá? Ele não diz qual é o tempo, mas é legal. Ele justifica com um posto que. Ô, Zambelli, eu já estudei em outra aula que o posto que é outra conjunção. Sim, as conjunções vão se repetir. Só que aí quem vai me dar o sentido dela é ou um sinônimo ou o contexto. Aí a gente vai ter que interpretar. Por isso que a aula hoje vai ser de bastante interpretação, para a gente entender como que a gente pensa essas conjunções. Mas isso aqui, ó, é igual a já que, visto que, porque é chama. A causa da não imortalidade deste amor. Legal?